Teologia patrística. Hoje eu trouxe 3 citações de 3 pastores, né, que fala sobre a volta, a segunda vinda de Cristo em corpo presente, né? Então, um deles é Irineu de Leão, do 2º século, que foi pastor da igreja de Sardes, né? Uma das 7 igrejas do Apocalipse. O outro é João Crisóstomo, do 4º século, né? Um grande doutor da igreja que comentou todas as cartas de Paulo, toda a Bíblia, mas foi um especialista nas obras paulinas. E o terceiro é o advogado Tertuliano, do 2º século. Então, sobre o milênio, sobre o reino de Cristo de 1000 anos aqui na Terra. Como é que vai ser isso? Então, vamos à leitura desses recortes que eu fiz. Se alguns quiserem interpretar estas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras sobre as quais discutem e dizem: quando que as cidades das gentes estarão despovoadas por falta de habitantes e as casas por falta de homens e a terra ficará deserta? Então Isaías diz isso, né? Quando que isso vai acontecer? É na volta de Cristo, né? Eis, pois diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. Ele vem para tornar deserta a terra e exterminar os pecadores. Então ele está fazendo uma interpretação dos profetas, principalmente aqui de Isaías. Isso vai acontecer quando Jesus retornar pela segunda vez, né? Ele diz ainda: será eliminada para que não veja a glória do Senhor. Então, quando o Senhor voltar pela segunda vez e pisar lá no Monte das Oliveiras, da onde ele subiu, né, ele vai exterminar parte da humanidade, dos pecadores, né? Então, por isso que a gente vê essas profecias acontecendo, esses rumores de guerra, e vem aí a grande tribulação. É como uma espécie de peneira mesmo, do próprio Deus, porque ele vai esvaziar a terra. Isso está em Isaías 24, o Apocalipse de Isaías. Já leu? Por causa da volta do Senhor. Está dizendo que esse texto de Isaías está se referindo à segunda vinda de Cristo. E depois que isso tiver acontecido, diz: o Senhor afastará os homens e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Então quer dizer que vão sobrar poucas pessoas, né? Não conforme aconteceu no dilúvio, que foram só 8 almas, né? Noé e seus familiares. Mas eles vão diminuir bastante a população mundial hoje, que chega a mais de 7 bilhões de pessoas, né? A tendência é a redução populacional quando Jesus voltar. Ele vai separar esses homens e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. É isso que esse pastor está dizendo, esse pastor do 2º século. Esse pastor Irineu de Leão, que foi pastor de uma das igrejas do Apocalipse, ele conheceu Policarpo. E Policarpo era amigo, andava com o apóstolo João, esse que escreveu o Apocalipse. Então, ele conheceu a tradição da igreja primitiva de perto, com aqueles que estiveram os apóstolos, os pastores, né, os cristãos da igreja de Jesus primitiva, de Paulo, de Pedro. Policarpo, um outro pai da igreja muito importante. Esse pastor foi discípulo de Policarpo. E continuando: construirão casas que eles mesmos habitarão e plantarão vinhas cujos frutos eles mesmos comerão. Todas estas profecias
se referem sem contestação, ele afirma isso, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo, e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade. Vírgula, eu vou fazer um outro comentário. Então a ressurreição dos justos é o arrebatamento da igreja que vai ocorrer, né? Jesus foi às primícias, participou da primeira ressurreição. Depois, os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. Primeiramente os mortos, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos, né? 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Então vai acontecer a ressurreição, depois ele virá aonde todo olho verá, de corpo presente. Então esses textos que estão escritos nos profetas, principalmente aqui ele está se referindo a Isaías, Isaías 24, Isaías capítulo 66, vários capítulos ali, né, do profeta, e fazem alusão à segunda vinda de Cristo, né? Então, depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade. Então, depois do advento do anticristo, é que vai acontecer, quer dizer, Jesus vai retornar a segunda vez, aonde todo olho verá, de corpo presente. O arrebatamento vai ser no período do reino do anticristo. Após a grande tribulação, Jesus vai retornar. Então ele diz, depois do advento do anticristo, ou seja, no final do seu reinado, após aquela grande tribulação descrita em Mateus 24, aí sim Jesus voltará de corpo presente pela segunda vez e vai eliminar todas as nações, o Brasil, Estados Unidos, a Rússia, a China, todos os países, e vai formar um único e exclusivo povo de crentes. O Israel de Deus será reunido juntamente com Jesus. E são todos aqueles que creram em Cristo e que foram salvos, né? Então ele vai desfazer todas as nações quando ele retornar para reinar os 1000 anos aqui na terra. Quando os justos reinarão sobre a terra, aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão por ele a participar da glória do Pai. Com os santos anjos, participarão da vida, da comunhão e da unidade espirituais neste reino. Irineu contra as heresias, da editora Paulus, página 612. Então eu trouxe esse recorte, são várias outras citações que eu tenho, tá? Mas essa aqui é importante também. Então você vê como que eles interpretavam os profetas, aqui nesse caso Isaías, mas tem outras citações que ele fala de Zacarias, fala dos Salmos, fala de Ezequiel 37, que fala da ressurreição, né? O vale dos ossos secos, está se referindo à ressurreição, essa ressurreição que ele está dizendo aí, que é o arrebatamento da igreja. Então esse é Irineu de Leão. Se alguém prometesse a ti, velho e pobre, que de repente te faria jovem e na flor da idade, vigoroso e mais formoso que todos, que te daria o reino da terra inteira por 1000 anos, um reino que gozasse da mais profunda paz, o que não empreenderias fazer ou sofrer diante de tamanha promessa? Ele faz essa pergunta. Eis que Cristo não promete só isto, e sim coisas mais excelentes. Esse é o outro pastor, João Crisóstomo, do 4º século. Comentário às cartas de Paulo, editora Paulus, né? Página 284. Então eu trouxe só esse recorte desse pastor João Crisóstomo, que ele fala sobre os 1000 anos de Cristo. Então, para a igreja primitiva, majoritariamente, como aquele pastor que eu citei, Irineu, esse aí, João Crisóstomo,
e o próximo, que eu vou colocar Tertuliano, eles afirmavam que Jesus vai reinar 1000 anos literais aqui na Terra. O que está escrito no Apocalipse 20, não devemos interpretar alegoricamente, mas sim literalmente. É isso que esse pastor está dizendo, esse doutor da igreja. Então, o que você faria? Que Jesus, quando ele voltar, ele vai te dar o reino da terra inteira por 1000 anos, e você na flor da idade. Na idade de Cristo, 33 anos, né, que ele está se referindo aqui. Vigoroso, porque você vai ser imortal. Vai receber um corpo incorruptível. E mais bonito, mais formoso que todos. E vai reinar com Cristo por 1000 anos. Então essa era a crença. Era o que os pastores pregavam nos púlpitos das igrejas do 2º século, 3º, 4º século do cristianismo. Confessamos que nos tem sido prometido um reino aqui embaixo, antes de irmos para o céu, mas em outra condição de coisas. Este reino não virá antes da ressurreição, ou seja, do arrebatamento, e durará 1000 anos na cidade de Jerusalém, que há de ser construída por Deus. Afirmamos que Deus se destina a receber os santos depois de sua ressurreição, para dar-lhes um descanso com abundância de todos os bens espirituais, em compensação dos bens que temos desprezado ou perdido aqui embaixo, por causa do Evangelho, das perseguições, dos martírios, né? Porque é realmente digno e conforme a sua justiça que seus servidores encontrem a felicidade nos mesmos lugares em que sofreram antes por seu nome, no nome de Jesus. Tertuliano, Adversus Marcione, da obra dele, né, do 2º século, desse pastor, que foi um advogado. Então aqui ele está dizendo que ele recebeu da tradição de Irineu de Leão, né, dos companheiros, né, dos pastores, irmãos da igreja primitiva, que essa eram as interpretações da igreja que nasceu em Pentecostes, de que Jesus vai voltar e vamos reinar com ele aqui embaixo, na terra. Isso está escrito na Bíblia, né? Jesus disse que iria voltar para a terra, né? Do mesmo modo que ele subiu lá em Atos, né, dos Apóstolos, ele subiu no Monte das Oliveiras, ele vai retornar no mesmo ponto, né? Acho que todos os crentes acreditam nisso, né? Então isso é bíblico. Ele foi, subiu, e ele vai retornar pela 2ª vez no mesmo lugar, só que aqui na Terra. Não é no local supraceleste, ou na Lua, alguma coisa assim parecida. Jesus vai retornar a esta Terra, do jeito que ela está agora. Entendeu? Porque a Terra, o mundo, esse universo, foi criado por ele. Quem é o dono dessa Terra? Não somos nós, não são os homens. É Jesus que é o dono de tudo. Ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele é Deus, é o próprio Deus encarnado. Entendeu? Ele vai retornar a essa Terra. É isso que a igreja pregou majoritariamente até o 3º século. E eu estou trazendo 3 pastores aqui importantes da igreja primitiva, patrística. Então esse reino não virá antes da ressurreição, ou seja, antes do arrebatamento isso não vai acontecer. Será preciso acontecer a ressurreição, a primeira ressurreição. E vai durar, olha ele falando novamente, igual o outro pastor que eu coloquei. E vai durar 1000 anos na cidade de Jerusalém. Ele não diz daqui um tempo maior ou menor, mas são 1000 anos exatos, literais, que há de ser construída por Deus. Então, é digno de justiça, ele diz isso. Porque os santos que morreram, perderam seus bens, foram martirizados por causa do nome do Evangelho de Jesus Cristo, perderam tudo, foram perseguidos, humilhados, mortes de cruz, pendurados de cabeça para baixo, degolados, queimados vivos nas praças.
Várias pessoas foram martirizadas até hoje, estão sendo até agora. Então, do mesmo modo que eles sofreram e perderam tudo aqui embaixo, Jesus vai ressuscitar essas pessoas aqui na terra novamente, com um piscar de olhos, para que eles venham reinar com Cristo os 1000 anos na pura felicidade que eles merecem. Eles são dignos disso. Então a palavra de Deus, o sábado de Deus, o milênio, os 1000 anos de Deus, é uma promessa para aqueles servidores que pregaram a justiça, que fizeram o que Deus mandou que eles fizessem, e foram obedientes, fiéis até a morte, e por causa disso sofreram, por causa de Jesus Cristo. Eles vão voltar novamente e vão gozar e vão viver a felicidade nos mesmos lugares em que sofreram, por causa do nome de Jesus. Isso é digno. É um Deus fiel. É um Deus de justiça. Essas foram as interpretações que os pastores da igreja primitiva, esses 3 aqui, né? Eu coloquei 2 do universo grego, Irineu e João Crisóstomo, de língua grega, do universo grego, da igreja grega, né? E Tertuliano era do universo latino, do latim, semelhante a Agostinho, né? Foi um pai da igreja e de língua latina. Então eles confirmam que vai ser desse modo, né? Eles estão interpretando o Antigo Testamento, as passagens do Novo Testamento de Jesus, afirmando, né? Está em Apocalipse também, os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na Terra. Então eu deixo esse recorte aqui para vocês. Existem outras citações para que o vídeo não fique muito longo. Eu vou estar trazendo aqui nos nossos comentários sobre a teologia patrística, sobre a escatologia, né? Que esse assunto aqui é escatológico. E essa é a minha crença, acredito nisso. E tenho como testemunha esses pastores aí também, que falam a mesma coisa. Então eu acredito no milênio, eu acredito nessas palavras. Então, se você gostou dos nossos comentários da Bíblia, da teologia patrística, né, que a gente vem apresentando aqui, se inscreva no nosso canal e dê um like no vídeo. Clique no sininho aqui embaixo para que você receba as novas notificações dos vídeos, os novos comentários. E muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.